Olá, pessoal! Hoje vocês vão ver cenas impressionantes de animais que decidiram encarar o oponente errado e acabaram protagonizando momentos inacreditáveis. Prepare-se, porque cada encontro mostra que na natureza a surpresa nunca tem limite. Um grupo de leões, cheios de confiança, avistou um crocodilo solitário descansando e achou que seria uma presa fácil. Mas o que parecia simples virou confronto. O réptil, imponente, avançou contra eles com ferocidade, forçando os felinos a recuar. Naquele dia, não restava dúvida. Quem reinava era o crocodilo. Quem disse que tamanho define coragem? No zoológico de Sedgwick County, no Kansas, um ganso minúsculo diante de um gorila gigante mostrou exatamente o contrário. Sem medo, avançou contra o primata, que acabou recuando assustado e fugiu totalmente desconcertado. E acredite, essa não foi a primeira vez que o valentão de penas colocou o grandalhão para correr. E nem será a última surpresa selvagem de hoje. Quem diria? Um gato encarou um urso de frente e o grandalhão ficou tão assustado que não viu outra saída a não ser subir na árvore. No zoológico de Nantes, na França, um orangotango curioso resolveu provocar um grupo de lontras que só queria ficar em paz. Com tufos de grama, ele cutucava e irritava os pequenos animais. Mas logo descobriu que não seria tão fácil assim. As lontras reagiram sem hesitar, partindo para cima em defesa própria. Teimoso, o orangotango tentou de novo. E recebeu a mesma resposta dura, sendo forçado a recuar e desistir de vez. Um cachorro mostrou uma coragem inacreditável ao encarar uma leoa de frente. Pequeno diante da rainha da selva, mas firme como se fosse o dono do território. Nem sempre o rei da selva sai por cima. Em uma caçada que parecia estar sob controle, o leão se atrapalhou e acabou ficando em desvantagem. O resultado? O dia foi da caça, e não do caçador. Enquanto saía da água com seu filhote, um hipopótamo deu de cara com um enorme crocodilo. Mas, em vez de recuar, encarou de frente e avançou com força. No fim, o crocodilo não teve escolha a não ser ir embora. Essa foi por pouco. É o que podemos chamar de uma bela escapada. Gatos realmente não costumam baixar a cabeça para ninguém. Nesse caso, mesmo diante de uma raposa maior e mais forte, o felino não pensou duas vezes antes de colocar limites e dar um belo chega pra lá nela.
Entre os animais mais subestimados da natureza está o mangusto. Pequeno e ágil, ele parece inofensivo, mas na verdade é um dos poucos predadores que encaram cobras letais sem pensar duas vezes. Graças à sua resistência natural ao veneno, ele desafia até mesmo a temida mamba negra, considerada uma das serpentes mais perigosas do planeta. Neste vídeo, o pequeno guerreiro mostra por que não deve ser menosprezado. Os papéis se inverteram. O cachorro que deveria comandar o quintal acabou sendo colocado em seu lugar por um pequeno e destemido gato. Em vez de encarar o felino, o cachorro preferiu recuar e fugir, arrancando risadas e deixando a dúvida. Será que os gatos estão dominando? E aqui está mais uma cena impressionante. No meio de um acampamento aberto em pleno safari, turistas presenciaram de perto dois hipopótamos em um confronto brutal. Com seus dentes afiados, os gigantes se chocavam com força, exibindo toda a sua imponência. A luta durou alguns minutos até que o cansaço falou mais alto. Felizmente, a situação não se agravou, e tanto os animais quanto os turistas saíram ilesos desse encontro inesquecível. Este falcão parecia pronto para garantir seu próximo banquete, mas o coelho mostrou que não seria uma presa tão fácil assim. Com agilidade surpreendente e saltos acrobáticos, ele enfrentou o predador e deixou claro que estava disposto a lutar pela própria sobrevivência. Confiantes de que dominavam a savana, alguns leões resolveram atacar um grupo de búfalos, mas o plano não saiu como esperado. A manada reagiu com coragem e união, virando o jogo em questão de segundos. Em vez de caçadores triunfantes, os leões acabaram correndo em retirada, perseguidos por búfalos que mostraram não temer o lendário predador. Até mesmo as hienas mostraram que podem desafiar os temidos leões. No Bushman Plains, em Botsuana, duas leoas se viram em apuros ao serem encurraladas por um grupo de hienas. Acostumadas a caçar e dominar, dessa vez tiveram que se defender, cercadas por inimigas barulhentas e agressivas. Para escapar do ataque iminente, não restou alternativa. Subiram em uma árvore em busca de refúgio, enquanto as hienas lá embaixo mantinham a pressão em posição de ameaça.
Parece que os hipopótamos realmente não perdem a chance de arrumar confusão. No seu Grand Park Zoo, em um dia que parecia calmo, 2 deles começaram a se estranhar. Um estava dentro da água, tranquilo, enquanto o outro permanecia do lado de fora. Mas assim que o que estava na água resolveu sair para encarar a disputa, o de fora mudou de ideia e correu de volta para dentro da água, desistindo da briga antes mesmo dela começar. O ratel, também conhecido como texugo do mel, pode não impressionar pelo tamanho, mas sua coragem é lendária. Extremamente territorial e feroz, ele conta com uma pele espessa e resistente, capaz de suportar até as mordidas de predadores muito maiores. Esse pequeno guerreiro não conhece limites, enfrenta sem hesitar leões, leopardos e qualquer outro carnívoro. Um galo tem como instinto proteger seu galinheiro, e este mostrou exatamente isso quando um falcão tentou invadir por um buraco na cerca. Esse hipopótamo claramente não aprovou a presença dos búfalos em seu território. Em uma cena de pura força e ousadia, ele decidiu enfrentar toda a manada sozinho. Enquanto os búfalos, que costumam se proteger em grupo, tentavam manter a união, o hipopótamo avançava sem medo, impondo respeito apenas com sua presença intimidadora. Uma raposa curiosa se aproximou mais do que deveria de um gato cheio de confiança. Assim que percebeu o invasor, o felino não pensou 2 vezes. Avançou com ferocidade para defender seu território. Sem esperar por tamanha reação, a raposa acabou recuando rapidamente, deixando claro quem realmente mandava ali. Em uma cena tão curiosa quanto divertida, um gatinho se deparou com um urso na varanda de casa. Mas em vez de se intimidar, o pequeno felino partiu para a ação. Este ganso não se intimidou diante de um pastor alemão. Com coragem e ousadia, avançou contra o cão, encarando-o sem medo. E após o confronto, como se comemorasse sua própria bravura, abriu as asas em um gesto de pura vitória. Os bodes selvagens são animais impressionantes, conhecidos pela coragem com que enfrentam disputas violentas, em que investem com força total e, em muitos casos, lutam até a morte usando seus poderosos chifres. Esses combates brutais acontecem principalmente pela busca de dominância e pela conquista de fêmeas durante o período de acasalamento. Para suportar o impacto das cabeçadas, eles possuem crânios espessos e especialmente adaptados, capazes de absorver o choque e garantir resistência em um ambiente onde a força é vital. No Wilds Park, em Ohio, um rinoceronte confiante resolveu encarar uma manada de bisões. Com seu porte imponente, avançou como se fosse capaz de intimidar os gigantes bovinos. Mas o plano deu errado. Um dos bisões reagiu imediatamente com uma cabeçada poderosa, deixando claro quem mandava ali. Sem demora, o rinoceronte deixou de lado a pose de valentão e fugiu em disparada, como se tivesse aprendido uma importante lição sobre escolher melhor suas batalhas. Uma águia aproveitou a chance de roubar um peixe de 2 cegonhas marabu, mas sua refeição não veio fácil. Enquanto defendia a captura das aves, ainda precisou lidar com a aproximação de um búfalo curioso, afastando-o para garantir sua presa. Em uma cena curiosa, um peixe-porco-titã passou a perseguir um polvo, apesar de ele não fazer parte de sua dieta. O polvo reagiu com jatos de tinta, confundindo o invasor.
No fim, sua camuflagem perfeita garantiu a fuga. Mesmo diante da ameaça de um leão, este búfalo encarou o predador de frente e mostrou que coragem também pode falar alto. Uma cena que revela como, na natureza, até os mais temidos podem ser desafiados. Os elefantes estavam em busca de tranquilidade quando notaram a aproximação silenciosa de um grupo de leões. Mas, em vez de recuar, a manada mostrou sua verdadeira força. Unidos, avançaram com firmeza, forçando os felinos a bater em retirada. A cena deixa claro: diante de gigantes como esses, até os reis da selva pensam duas vezes. No zoológico de Sydney, na Austrália, pesquisadores fizeram um teste inusitado. Colocaram um cão-robô dentro do recinto dos guepardos. A ideia era avaliar se esses dispositivos poderiam servir como uma forma de estímulo para animais que passam muito tempo em ambientes controlados. Mas o resultado surpreendeu a todos. Os guepardos, predadores rápidos e imponentes, ficaram receosos diante da máquina. Cada passo do robô era suficiente para fazê-los recuar, como se estivessem diante de algo completamente imprevisível. You can tell Josh to do whatever you want. It's in control of the robot. Os gansos realmente não conhecem a palavra medo. Nessa cena, dois deles resolveram enfrentar um grupo de vacas que só estavam tranquilas no pasto. Com gritos e asas abertas, as pequenas aves conseguiram botar ordem e deixaram os enormes bovinos sem reação. Este cachorro, cheio de postura de valente, acabou frente a frente com um cervo que caminhava tranquilamente pelo bairro. Apesar de toda a agitação, o cão não teve coragem de encarar o majestoso animal. Mesmo com várias tentativas de ataque, o cervo, sereno e imponente, mostrou que não tinha medo e fez o cachorro recuar. Quando dois gigantes se encontram, a floresta treme. No Alasca, ursos pardos protagonizaram uma luta impressionante pelo domínio da temporada de acasalamento. Parece que ele se meteu em uma enrascada daquelas. Se eu fosse ele também não desceria ali. Claramente não parecia uma boa ideia. Essa foi por pouco. A escapada veio no momento perfeito, garantindo que tudo terminasse bem.
Um babuíno alfa mostrou toda a sua coragem ao enfrentar um leão que se aproximava. Com postura firme e gritos intimidadores, ele virou o jogo e conseguiu colocar o grande felino para correr. Em uma vila de Gujarat, moradores registraram um momento impressionante. Um grupo de leões asiáticos surgiu em meio às casas, surpreendendo a todos. Esses felinos raros costumam viver em áreas de floresta, mas às vezes se aproximam de comunidades em busca de alimento ou simplesmente para explorar novos territórios. Holy shit! Uau, mate! Qual dessas cenas chamou mais a sua atenção? A natureza sempre mostra que mexer com o oponente errado pode ter consequências inesperadas. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos momentos impressionantes.